Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto bíblico e vamos, mais uma vez, pedir que Ele, bondosamente, se Ele assim desejar, venha falar conosco nesta noite. Amém? Pai, nós queremos louvar e exaltar o Teu nome. Queremos agradecê-lo porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, benigno para conosco. Se estamos hoje aqui em pé, é porque a Tua graça nos tem erguido, as Tuas mãos poderosas nos têm levantado, nos têm sustentado, e a Sua bondade nos tem guiado por todos os caminhos por onde temos andado. Te louvamos, Senhor, porque servimos a um Deus vivo, poderoso, e que tem falado à Sua igreja nestes últimos domingos, não somente aqui, mas em toda a Sua igreja espalhada pelos 4 cantos deste mundo. Mas te pedimos, particularmente hoje, que o Senhor continue a falar conosco nesta 6ª carta dirigida à igreja de Filadélfia. Sabemos que o Senhor falou tremendamente a essa igreja do passado, mas Tu és também poderoso para falar conosco hoje, em pleno século 21, porque a Tua palavra se renova a cada dia, a cada instante, a cada contexto em que é lida, em que é estudada. Por isso, ó Pai, te pedimos, fale conosco, nos dê graça para transmitir a Sua voz e da mesma forma dê graça à Tua igreja para poder ouvi-la, para absorvê-la, para compreendê-la e também para praticá-la. E que em tudo isso, o Teu nome seja exaltado e louvado, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Por favor, meus irmãos, podem tomar aí assento. A nossa mensagem hoje, ela diz respeito à 6ª carta direcionada à 6ª igreja da Ásia Menor, que é a igreja da região da cidade de Filadélfia. Como nós temos feito nos domingos anteriores, nós apresentaremos uma brevíssima descrição sobre a cidade na qual situa-se a igreja sobre a qual falaremos, e em seguida nós começaremos a discorrer também com a graça, com a ajuda do nosso Deus, sobre alguns importantes ensinamentos presentes nesse texto bíblico. Hoje, especialmente o texto de Apocalipse 3, versículos 7 a 13. Irmãos, quando falamos sobre a cidade de Filadélfia, ela estava situada mais ou menos a cerca de 50 quilômetros a sudeste da cidade de Sardes, a região esta sobre a qual nós falamos no nosso último encontro. O fato desta cidade possuir, no caso a cidade de Filadélfia, um solo vulcânico e, portanto, fértil e adequado para a plantação de uvas, fez, entre outras coisas, com que esta região se tornasse próspera, muito próspera em termos agrícolas. Era uma região muito fértil, onde todos os tipos de sementes ali plantadas eram fecundadas, era um solo próspero, um solo abençoado. Mas o fato desta
cidade possuir este solo vulcânico e tudo, além disso, ele irá nos apontar para outros detalhes sobre os quais nós mencionaremos logo logo no decorrer da nossa mensagem. Alguns estudiosos, eles entendem que o nome Filadélfia, que significa amor fraterno, amor fraternal, amor entre irmãos, ele seja derivado de um indivíduo chamado Átalo Filadelfo, que ficou assim conhecido devido ao amor e fidelidade que ele tinha para com o seu irmão mais velho. Nós não sabemos, evidentemente, até que ponto esta informação ela é verdadeira ou não, mas, seja como for, embora a Filadélfia tivesse, conforme mencionamos agora há pouco, um solo bastante fértil. Por outro lado, ela era uma região que, infelizmente, era muito suscetível a terremotos. Frequentemente, vez por outra, era uma região que experimentava abalos sísmicos. Aliás, historiadores da antiguidade, como Estrabão, eles vão dizer que os muros da cidade de Filadélfia constantemente viviam rachados, em razão desses constantes terremotos, talvez em graus maiores ou menores, que os moradores, os habitantes, a cidade como um todo experimentava. Em termos religiosos, poderíamos dizer que Filadélfia, devido às suas famosas plantações, especialmente plantações de uva, as suas parreiras, tinha o deus grego Dionísio como seu padroeiro, divindade esta também sobre a qual já falamos nas outras ocasiões. Bem, esse é apenas um pequeníssimo resumo sobre esta cidade, a qual Jesus ele dirigiu uma importante mensagem. Agora, quando falamos sobre o teor dessa mensagem, é isto que exatamente buscaremos discorrer ou ver a partir de agora. Como também temos feito nos outros domingos, uma das características presentes em cada uma destas 7 cartas dirigidas a estas 7 igrejas é que cada uma delas sempre começa com dados referentes ao destinatário e o remetente da igreja. O destinatário sempre é o pastor ou líder da referida igreja local e, na verdade, o remetente sempre é Jesus, que é descrito com uma identidade ou com traços ou características bem peculiares, via de regra, no que diz respeito a características e traços também presentes na igreja à qual ele se dirige. Quando vamos para Apocalipse, no capítulo 3 e versículo de número 7, nós descobrimos, primeiramente, então, o destinatário e o remetente da carta à igreja de Filadélfia. No versículo 7, parte A, nós encontramos escrito: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Como já dissemos, e vocês já sabem de antemão, devido às outras vezes em que citamos isto, e isso é algo recorrente nessas cartas, o anjo, ele é normalmente entendido, o anjo de cada uma das igrejas, como o pastor, o bispo, o líder, aquele que cuida daquele determinado rebanho na localidade referida, no caso, a cidade de Filadélfia, ou a igreja, melhor dizendo, presente na cidade de Filadélfia. Quando nós vamos para o remetente, nós descobrimos aqui Jesus se dirigindo à igreja de Filadélfia, pelo menos com 3 características importantes, que dizem respeito à sua essência, ao seu caráter, aos seus atributos, elementos estes que ele destaca especialmente no que diz respeito à igreja de Filadélfia. No versículo 7 ainda, nós vemos a seguinte identidade com a qual Jesus se refere a esta igreja. A primeira característica, ele diz lá: estas coisas diz o santo. Estas coisas diz o santo. O adjetivo santo descreve Cristo aqui como alguém que é absolutamente separado de todas as suas criaturas, as quais ele transcende infinitamente em todos os seus atributos, em toda a sua essência, em todas as suas qualidades. E além disso, Cristo também é santo no sentido de que ele é separado de todo o mal moral presente no mundo. Ele é santo, ele não se contamina com os pecados ou males morais presentes no mundo, visto que ele é absolutamente santo, puro e transcende a toda obra da sua criação. Cristo, em outras palavras, conforme esta autodescrição dele mesmo por meio de João, ele é inigualável. Cristo é singular, ele é incomparável.
imutável, ele é criador do universo juntamente com o Pai e com o Espírito, e há uma distância simplesmente intransponível entre ele e a sua criação, bem como entre ele e o pecado, portanto, ele é santo. A primeira característica que nós aqui encontramos. Mas a segunda característica, ainda no versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse, diz respeito ao fato de Cristo ser verdadeiro. O texto continua dizendo: estas coisas diz não somente aquele que é santo, mas que é verdadeiro. Irmãos, porque Cristo é fiel e genuíno em sua essência, logo tudo aquilo que o envolve é igualmente verdadeiro. A convicção que temos, por exemplo, de que os nossos sentidos não nos enganam, de que a nossa consciência é digna de credibilidade, de que as coisas são como de fato parecem ser, e de que a nossa própria existência é real, toda esta convicção, ela se fundamenta, em última análise, na verdade de Deus, segundo a qual vivemos em um mundo que é real e que, portanto, é igualmente verdadeiro. E toda essa verdade é baseada na própria essência do Deus triuno, tal como apresentado, tal como verificado, ou lido, ou encontrado nas Escrituras Sagradas. E a veracidade de Cristo, ela também tem relação com tudo aquilo que Ele nos auto-revelou sobre si mesmo e também sobre tudo aquilo que Ele diz. Tudo aquilo que o Senhor nos revelou sobre si mesmo na natureza, na consciência e nas Escrituras é verdadeiro, visto que a verdade faz parte da sua essência. Enfim, nele não há mentira, não há ilusão e não há falsidade, porque ele, além de ser o caminho e a vida, é também a verdade, conforme nós lemos sobre ele em João, no capítulo 14, versículo 6. Estamos diante, portanto, de um Cristo que é a verdade encarnada. Portanto, tudo aquilo que sabemos e que as Escrituras nos dizem sobre ele, sua maneira de agir na sua igreja, no mundo e no cosmos, são questões absolutamente verdadeiras, legítimas e genuínas, porque partem de um Deus que é Ele mesmo a verdade e a verdade suprema, a verdade absoluta. A terceira característica que nós encontramos aqui nesse texto, aparece também no versículo 7, que os irmãos têm aqui diante de si, e que diz: estas coisas diz aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Jesus é descrito aqui como aquele que tem o completo controle sobre a casa real davídica, isto é, sobre o reino messiânico. A chave, um dos simbolismos presentes nas Escrituras sobre a chave, um dos simbolismos mais claros, mais evidentes, ele aponta para a chave como uma representação do poder e da autoridade. Neste caso, poder e autoridade estas que apenas Jesus tem de abrir a porta do reino messiânico aos homens. Ou seja, somente Jesus, ele pode conferir acesso ao reino de Deus. E a igreja reconhece isso quando anuncia o evangelho da salvação ao mundo. Amém, meus irmãos? Amém. Somente Cristo é o único caminho que irá nos conduzir ao Pai. Ele é o único acesso. Ele tem as chaves do reino messiânico e, portanto, somente Ele pode conduzir a humanidade extraviada em seus pecados a Deus, a fim de que ela seja salva, liberta e plena e totalmente abençoada pelo Senhor. Em segundo lugar, esta é a primeira parte aqui da nossa mensagem. Em segundo lugar, no versículo 8, vemos Jesus destacando 3 pontos positivos da igreja de Filadélfia. Ele destaca 3 pontos positivos, os quais queremos também compartilhar com os irmãos. O primeiro ponto positivo da igreja de Filadélfia, no início do versículo 8, diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Esta primeira observação feita por Jesus, ela pode ser uma de 2 coisas. Via de regra, ela tem sido entendida com um dos 2 seguintes e possíveis sentidos que passarei para os irmãos. Primeira, a referência à porta aberta que ninguém pode fechar,
pode dizer respeito ao fato de que Cristo concedeu à igreja de Filadélfia uma grande oportunidade de pregar o evangelho e de ser bem-sucedida em sua empreitada evangelística ou missionária. Portanto, neste sentido, é que essa porta aberta, que ninguém pode fechar, estaria em destaque no texto. Jesus estava, entre outras palavras, descrevendo o fato de que aquela igreja era ou seria muito bem-sucedida na pregação do evangelho. Segunda, a referência à porta aberta que ninguém pode fechar, pode também ser uma promessa de que a igreja de Filadélfia terá o seu ingresso garantido no reino de Deus futuro, no reino de Deus escatológico. Como os judeus da região ali da cidade de Filadélfia eram bastante hostis à igreja ou ao evangelho, e acreditavam que somente eles tinham acesso ao reino de Deus, é possível, portanto, que Cristo esteja assegurando aos nossos irmãos do passado, aos cristãos filadelfianos, que eles teriam o acesso liberado para o reino dos céus, e que, apesar de todas as hostilidades enfrentadas e promovidas pelos judeus, eles seriam abençoados. O reino de Deus já lhes era assegurado, conforme eles perseverassem na fé em Cristo, fé esta provisionada e proporcionada pela graça de Deus. Amém, queridos? Além disso, conforme nós vamos lendo o texto, nós descobrimos o segundo ponto positivo da igreja de Filadélfia. Este primeiro ponto, ele envolve, na verdade, algo mais parecido com uma promessa. Mas, na continuidade do texto, e no versículo 8 nós lemos: conheço que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. A igreja de Filadélfia era fiel e obediente à palavra de Cristo. Ao que nos parece, a expressão tens pouca força demonstra que a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, uma igreja numericamente pequena. Deveriam haver ali poucos cristãos, e daí o porquê de nós colocarmos de propósito no slide, né, um contexto muito grande, mostrando uma igreja bem pequenininha. Eu creio que ela descreve muito bem essa característica realçada e destacada por Jesus. E Jesus diz: conheço que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. É como se Jesus dissesse: vocês são pequenos em número, vocês podem não exercer tanta influência no contexto em que vivem devido ao seu tamanho numérico, mas eu sei que vocês têm sido fiéis a mim e à minha palavra. E Jesus os parabeniza por este motivo, por esta razão. Amém? Meus irmãos, conforme nós vamos aqui lendo, aqui é interessante porque parece que esta igreja, a igreja de Filadélfia, havia sofrido algumas perseguições, especialmente impostas pelos judeus, conforme verificaremos já nos próximos versículos. Mas apesar disso, ela se manteve obediente à palavra de Cristo. Esse tamanho diminuto dessa igreja, somado ao amor que Jesus demonstra ter por ela, me traz à recordação as palavras de Jesus, dirigidas em outro contexto aos seus discípulos, especialmente em Lucas, no capítulo 12, versículo 32, quando ele disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. A igreja de Filadélfia era pequena, mas tinha um Cristo grande. Amém? Isso é algo extremamente importante quando nós lemos esse texto bíblico. Finalmente, ainda no versículo 8, o terceiro ponto positivo da igreja de Filadélfia, ainda apontando para a sua fidelidade, é este: conheço que não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia, meus queridos, ao ser obediente à palavra de Cristo, mesmo em meio às perseguições, e muitas perseguições promovidas pelos judeus, demonstrou ser fiel ao próprio Cristo. Eles não eram fiéis a Cristo apenas quando os ventos eram favoráveis, apenas quando as coisas estavam numa constante bonança, não apenas quando as coisas estavam bem, mas mesmo em situações angustiantes e aflitivas, eles se mostraram absolutamente fiéis a Cristo. E é por isso que Jesus destaca esse caráter admirável dessa igreja, onde os irmãos filadelfianos são reconhecidos pelo Senhor. Essa igreja ela tem uma característica muito peculiar. Quando nós lemos
as 7 cartas, claro que excetuando-se essas, as demais, sempre vemos, vez por outra, uma reprimenda, uma advertência de Jesus, onde Jesus dá-lhes um puxão de orelha devido a algum tipo de pecado, mas quando olhamos para esta carta, dirigida a esta pequena igreja, Jesus não lhes faz uma única reprimenda. Jesus não lhes dá um único puxão de orelha, porque apesar do seu diminuto tamanho, apesar de serem talvez pequenos em número, eram pessoas absolutamente fiéis a Cristo e a sua palavra, de modo que eles não recebem nenhum tipo de reprimenda da boca de Jesus. Amém? Que nós temos uma lição muito importante para a nossa vida como um todo. Mas, continuando, em terceiro lugar, Jesus ele faz 2 promessas à igreja de Filadélfia, e estas nós encontramos aqui, ainda no capítulo 13, versículos 9 e 10. Encontramos aqui pelo menos 2 promessas nesse ponto. Versículos 9 e 10. Primeira promessa. Jesus promete que os judeus reconhecerão a igreja de Filadélfia como povo de Deus e promete proclamar publicamente o seu amor também a esta mesma igreja. Vejam o que ele diz no versículo 9. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Jesus está aqui criticando os judeus, não aos cristãos ali da igreja de Filadélfia, mas está criticando os judeus que alegavam ser o povo de Deus, mas que ao mesmo tempo rejeitavam reconhecê-lo como Messias enviado pelo Pai. E ao agirem assim, eles estavam mentindo quanto ao fato de serem verdadeiros judeus, sendo em vez disso, diz Jesus, uma sinagoga, uma reunião do diabo. Olha que palavras duras. Paulo, em Romanos 2, capítulo 2, versículos 28 e 29, ele já dissera que o verdadeiro judeu era aquele que havia circuncidado o seu coração, e não somente o seu órgão genital. Veja o que ele diz em Romanos 2, versículos 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. E em Romanos 9,6, meus irmãos, Paulo também dirá que nem todos os que são de Israel são de fato israelitas. Além disso, Jesus conclui a sua fala dizendo que esses judeus saberão que ele amou a igreja de Filadélfia. Que coisa maravilhosa! Essa igreja tinha pouca força, mas era amada por Cristo. Ela era odiada pelos judeus, mas era amada por Cristo. Era uma igreja pequena no seu tamanho, mas era amada por Cristo. E eu creio, meus irmãos, que não existe nada melhor neste mundo do que a noiva ouvir do seu noivo: eu te amo. E foi exatamente isso que a igreja de Filadélfia e a igreja de Cristo como um todo ouviu e sempre ouvirá do seu noivo: eu te amo. Jesus ama a sua igreja. Jesus ama o seu povo. Jesus ama os seus filhos e filhas. Ele ama os seus remidos. Ele ama aqueles que ele comprou com o seu sangue. Encare os fatos, meu irmão, minha irmã. Há um Deus na pessoa do seu Filho Jesus que te ama, e esse mesmo Deus, no caso Deus Pai, ele enviou o seu Filho na cruz para morrer pelos meus e pelos teus pecados. Há um Deus que nos ama, e esse amor foi explicitado no seu auge, na figura, na pessoa, na vida, nas obras, na morte, na ressurreição e ascensão de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Segunda promessa. Jesus promete guardar a sua igreja durante o período da grande tribulação. Outra promessa que nós encontramos aqui no texto, entrando em questões jamais teológicas. Isso está no versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro. Não é uma aprovação qualquer, é a aprovação que virá sobre o mundo inteiro, para experimentar ou para testar, para provar os que habitam sobre a terra.
Aqui existem algumas questõezinhas um pouco técnicas, e eu peço-lhes desculpas por ter que citá-las aqui. Gostaria de ser menos técnico, ser bem mais devocional nesse aspecto. Mas aqui a preposição da, na expressão te guardarei da hora, ela tem o sentido básico de sair de dentro. Sendo este o caso, então, para que a igreja possa sair de dentro da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, o que parece ser uma referência clara à grande tribulação, isto significa que ela esteve presente durante tal período de provação. João emprega essa preposiçãozinha ek, somente cerca de 336 vezes nos seus textos. E em todos os casos, a noção é de emergir de algo, o que transmite a ideia de origem e que parece ser, por sua vez, o sentido mais apropriado a esses contextos. Portanto, se conforme pensam os nossos amigos e irmãos pré-tribulacionistas, a igreja já está no céu nesta ocasião, qual seria então o perigo do qual essa igreja precisava ser guardada? Porque uma igreja que já subiu aos céus e está com ele precisa ser guardada do perigo. Que perigo seria esse? Ou ainda em outras palavras, por que Jesus diz que irá guardar a sua igreja do perigo, se ela na verdade já encontra-se no céu e por isso já está fora de todo e qualquer perigo? Isso não faz o menor sentido. Outro texto que talvez nos ajude a fundamentar melhor o nosso argumento é o texto de João 17,15, no qual Jesus, em um trecho da sua assim chamada oração sacerdotal, faz o seguinte pedido ao Pai em favor dos seus discípulos. Ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A expressão livres do vem de uma expressãozinha, grega, tereu ek, que é a mesmíssima que se encontra em Apocalipse, no capítulo 3 e versículo 10, mas que transmite o seguinte sentido, no caso de João 17, versículo 15. Não peço que os removas deste mundo físico, mas que, estando eles neste mundo físico, terreno, o Senhor os proteja do mal. Portanto, a partir desses fundamentos exegéticos, fica claro que a igreja passará ou parcialmente ou totalmente pela chamada grande tribulação, que só será diferente das demais tribulações do dia a dia em termos de sua intensidade. Desse modo, a igreja estará presente durante a grande tribulação e, durante a sua ocorrência, ela será poupada da ira de Deus, que recairá no contexto somente sobre os ímpios, mas não será poupada da tribulação que acontecerá paralelamente a esse descarregamento da ira de Deus, que se dará somente sobre os ímpios. Então, quando falamos da grande tribulação, a ira divina estará sendo descarregada sobre os ímpios, mas concomitantemente, simultaneamente, paralelamente, a igreja sofrerá os efeitos colaterais resultantes da ira de Deus sobre os ímpios, não sobre a igreja. Não há nenhuma ira sobre a igreja, ela é lavada e remida no sangue do Cordeiro, mas por estar neste mundo, como nós estamos hoje, ainda sofremos tribulações, o mesmo se dará à igreja que estiver presente naquele contexto futuro. Talvez isso possa ou desagradar ou ser um tanto quanto estranho para alguns irmãos. Nós que muitas vezes, especialmente no contexto pentecostal, temos uma crença pré-tribulacionista e cremos que a igreja será removida nesse contexto, mas quando analisamos textos como este aqui citados, com base na questão exegética, contextual específica e mais ampla, apontando para textos como João, entre outros textos, como 2 Tessalonicenses 2, que poderíamos aqui citar, sobre a manifestação do anticristo, que precede o contexto do arrebatamento. Diante desses argumentos, eu tenho que me encurvar diante do fato de que a igreja passará ou totalmente ou parcialmente pela grande tribulação. Algo que num sentido não me espanta, porque somos atribulados todo santo dia e toda santa noite. Qual a diferença se passarmos por uma tribulação a mais no futuro? Eu não vejo nenhum problema com relação a isso. A questão é que nós não estaremos sós, porque esse Cristo que fala sobre a tribulação, ele não se ausentará de nós, mas estará presente nos abençoando, nos confortando e agindo em nossas vidas e também através delas. Amém? Continuando, em quarto lugar,
Jesus ele faz duas importantes advertências à igreja de Filadélfia. Isso nós vemos no versículo de número 11. Primeiro, Jesus adverte os cristãos filadelfianos quanto à iminência da sua vinda. Parece ser algo paradoxal o que eu disse, né? A iminência da sua vinda. Ele diz: venho sem demora. Venho sem demora. Mas este venho sem demora deve ser colocado em perspectiva no contexto imediato que acabamos de ler. Porém, esta segunda vinda de Jesus se dará durante ou após a experimentação da tribulação por parte da igreja. É nesse contexto que essa palavra aparece, de acordo com aquilo que acabamos de mencionar no versículo anterior de Apocalipse, capítulo 3 e versículo 10. O fato de Jesus, meus irmãos, ter prometido à igreja de Filadélfia, venho sem demora, mas de ainda não ter vindo, não significa de modo algum que ele se enganou ou nos enganou quanto à promessa do seu retorno. Isto significa apenas que o tempo de Deus não é o nosso tempo e que no momento apropriado, Jesus certamente voltará para buscar a sua igreja conforme Ele mesmo prometeu. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque Ele é aquele que se apresenta a esta igreja como aquele que é santo, aquele que é verdadeiro. A sua palavra é verdadeira, suas promessas são verdadeiras, porque Ele essencialmente é o fundamento de toda e qualquer verdade. Amém? Mas, em segundo lugar, Jesus faz a segunda advertência aos cristãos filadelfianos. Ele diz, no versículo 11, parte B: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A expressão que tens, ela pode se referir à porta aberta que ninguém pode fechar, de Apocalipse 3, versículos 7 e 8, que mencionamos agora. Ou seja, pode referir-se à promessa de que a igreja de Filadélfia terá o seu ingresso, a sua entrada assegurada, garantida no reino de Deus futuro, no reino de Deus escatológico. Assim como essa expressão também pode referir-se à proteção de Deus da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, que nós agora mencionamos, que é assim conhecida como a chamada Grande Tribulação. Quanto à coroa, boa parte dos estudiosos, por entenderem que esta metáfora é extraída dos jogos esportivos, explica que a pessoa que pode tomar a coroa desses indivíduos é um outro atleta, pois se perdessem a corrida, eles perderiam também a recompensa da premiação, que em muitos casos naquela época era uma coroa de louros, uma coroa de plantas aí quaisquer. Outros, por sua vez, com base em Apocalipse 2:10, argumentam que, como Cristo é retratado naquele texto de Apocalipse 2:10, como o doador da coroa da vida nesse contexto, logo, se os cristãos falharem na sua corrida cristã, então Cristo lhes tirará a coroa da vida. Isto é, esses indivíduos perecerão eternamente. Seja como for, o fato é que os cristãos de Filadélfia deveriam perseverar na sua fé em Cristo, caso contrário, poderiam sofrer seríssimos prejuízos à sua vida, não somente física, terrena, mas também espiritual e talvez em termos eternos. Isso nos leva, continuando aqui o texto, ao nosso último ponto, antes de tecermos aí algumas considerações de cunho prático que podemos extrair desta mensagem. Mas em quinto lugar, Jesus ele faz duas promessas gloriosas aos crentes filadelfianos, e eu acrescentaria também a nós, mas que tem um impacto muito maior neles especialmente, que diz respeito ao fato de que se eles se sagrarem vencedores na caminhada cristã, eles receberão pelo menos duas promessas gloriosas. Isso está no versículo 12, vejamos o que diz o texto, primeira parte. Primeira promessa, Jesus promete segurança aos crentes filadelfianos. Ele promete segurança. Vejamos o que diz o versículo 12, parte A. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. A metáfora da coluna do templo ou do santuário, ela transmite a ideia ou a noção de estabilidade e permanência.
para uma cidade que havia experimentado um terremoto devastador, como acontecera à cidade de Filadélfia no ano 17 a.C., em decorrência do qual, inclusive, os seus moradores tiveram que fugir para outras cidades e localidades vizinhas, a promessa de habitar permanentemente na cidade futura, na cidade celestial, não mais sujeita a abalos sísmicos, deve ter sido recebida de um modo bastante especial. Eles viviam numa região que, devido a toda a sua estrutura vulcânica do solo, ela era suscetível a vários abalos sísmicos, como mencionamos desde o início. E talvez em razão disso é que Jesus lhes promete um contexto onde não haveria mais tal tipo de situação, mas eles seriam colunas no templo de Deus durante toda a eternidade. Eles sairiam de um contexto de instabilidade para um contexto de estabilidade e durabilidade eternas. Você já parou para pensar o que significa isso para alguém que vivia no meio do terremoto? E Jesus fala: você vai ser uma coluna inabalável no templo de Deus durante toda a eternidade. Amém? Então, a palavra de Jesus, ela tem um endereço claro para pessoas que estão experimentando problemas específicos, tanto de ordem física, de ordem material, terrena, quanto também de ordem espiritual. Além disso, meus irmãos, nós encontramos uma segunda e última promessa no versículo 12, parte B. Segunda promessa: Jesus promete que os cristãos de Filadélfia serão propriedades eternas dele e do Pai. Versículo 12, parte B. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Em outras palavras, o nome do Pai e o novo nome do Filho gravados sobre os crentes de Filadélfia parecem apontar para o fato de que tanto os cristãos de Filadélfia quanto os demais cristãos, após a consumação dos séculos, se tornarão definitivamente propriedade exclusiva de Deus e do Cordeiro, cujos nomes gravados em seus filhos e filhas atestarão seu pertencimento eterno ao Criador. Eu e você somos e seremos para sempre propriedades de Deus e do Cordeiro, mesmo porque o Cordeiro nos comprou com o seu sangue e, portanto, ele tem todos os direitos de propriedade sobre mim e sobre você, e será justamente os nomes, ou serão os nomes do Pai e do Cordeiro que estarão sobre mim e sobre você na eternidade vindoura. Amém? Já o nome gravado da Nova Jerusalém certamente transmite a ideia de que os cristãos são cidadãos do céu, lugar este que será a sua eterna pátria, a minha e a sua eterna pátria, a nossa perene morada durante o mundo por vir. E daí o fato de termos o nome também da Nova Jerusalém, de alguma forma registrado ou gravado sobre nós. Amém? Para uma igreja pequena, fraca, talvez sem muita influência na sociedade em que vivia, sujeita a experimentar muitos terremotos, que foi destruída no ano 17 a.C., tendo sido reconstruída depois, recebendo essa promessa de estabilidade eterna, constante na presença do Pai, é algo de uma alegria, de uma bênção inimagináveis. E a igreja de Filadélfia recebeu isso. Meus irmãos, depois disso tudo que nós aqui dissemos, eu creio que nós podemos extrair pelo menos 5 lições importantes e práticas para a nossa vida, depois dessa leitura e dessa brevíssima exposição do texto de Apocalipse 3, versículos 7 a 13. Pelo menos 5 lições, creio eu, podem ser extraídas desse texto. Primeira lição: somente Jesus tem as chaves que abrem a porta que dá acesso ao reino de Deus. Somente Jesus tem. Vejamos o que diz aqui o versículo 7. Estas coisas diz aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Meus queridos, é Jesus e apenas Jesus quem nos possibilita o acesso ao reino messiânico, ao reino de Deus, e por conseguinte a vida eterna, pois, como o próprio Pedro disse em Atos 4:12, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que devamos ser salvos.
E o próprio Cristo, ele confirmou isso quando nós lemos o texto já citado de João 14,6, quando ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, Jesus é o único caminho, ele é aquele que tem as chaves, é o único que tem o poder e a autoridade capazes de abrir a porta do reino messiânico para os homens. Somente Jesus, ele pode conferir acesso ao reino de Deus aos seres humanos. E a igreja admite isso quando anuncia o Cristo crucificado e ressurreto ao mundo, como nós estamos fazendo especialmente hoje nesse culto de ceia. Amém? Ao fazê-lo, nós estamos admitindo que Jesus tem as chaves e só Ele pode levar pecadores a morar no céu. Somente Ele pode nos resgatar das mãos de Satanás, dos demônios e do pecado e pode nos conduzir graciosamente à presença eterna do Pai. Somente Ele. Ninguém mais pode fazer isso, meu irmão. Pastores não podem. Teólogos não podem, PhDs não podem, por mais conhecedores que sejam das Escrituras, por mais doutos que sejam, nós não temos a chave, mas nós fazemos uso da mensagem daquele que é a chave e é o caminho para o nosso acesso a Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Segunda lição, a qualidade é melhor do que a quantidade. Segunda lição que nós extraímos desse texto. A qualidade é melhor do que a quantidade. Versículo 8, parte B. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia era pequena, como nós já dissemos, mas era obediente à palavra de Deus. Era pequena, mas tinha uma grande fidelidade a Cristo. E tal fidelidade, ela tem se perpetuado, acredite você ou não, ao longo dos séculos. Só para os irmãos terem uma ideia do que estamos falando, ainda agora no início do século XX, estamos no século XXI, mas até o início do século XX, existiam 5 congregações cristãs ainda de pé na cidade de Filadélfia. Aliás, de todas as 7 igrejas situadas na Ásia, somente a igreja de Filadélfia sobreviveu ao longo dos séculos. A menor, a pequenininha, mas que era fiel a Deus e a sua palavra. As outras igrejas ficaram para trás no tempo, no passado, mas a igreja de Filadélfia, ela persistiu ao longo dos séculos. Olha que coisa gloriosa. Além disso, descobrimos no texto que lemos algo curioso sobre a igreja de Filadélfia, curiosidade esta que eu já mencionei também, bem no início da minha fala. Essa pequena igreja não recebeu nenhuma reprimenda, nenhuma crítica de Jesus. Nenhuma crítica. Jesus não teve um A para falar dessa igreja, não é que fosse perfeita. Ela era composta, assim como esta igreja aqui, também pequena, é composta de miseráveis pecadores como eu e você. Mas os pecadores filadelfianos eram pequenos, não tinham muita força, mas eram fiéis à palavra de Deus e ao próprio Deus da palavra. E por isso Jesus não lhes dá nenhuma reprimenda sobre a sua vida. São pessoas abençoadas e que perduram, ou pelo menos perduraram até o início agora, ou meados quase do século XX. Olha que coisa maravilhosa. É claro, meus irmãos, que quando eu digo aqui que tamanho não é documento, como nós normalmente dizemos, esse é um ditado que de certa forma aplica-se à igreja de Filadélfia. É claro que eu não estou dizendo com isso que a qualidade, quando a qualidade é melhor que a quantidade, isso não deve servir como desculpa para não evangelizarmos e para não pregarmos a palavra de Deus ao mundo. Não é isso que nós estamos dizendo, de forma alguma. De qualquer modo, o fato é que a igreja de Filadélfia era pequena, mas era fiel a Deus. E enquanto outras igrejas desapareceram ao longo do tempo, ela sobreviveu e perdurou até os nossos dias, graças à bondade, à misericórdia do Senhor e também à sua perseverança nos caminhos de Cristo. Amém? Terceira lição, a igreja de Cristo é amada pelo seu Senhor. Gostaria que você gravasse muito isso. A igreja de Cristo é amada pelo seu Senhor. Versículo 9. Eu farei que venham os da sinagoga de Satanás, isto é, os judeus, e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amei, ou que eu te amo. Em Efésios, no famoso texto de Efésios, capítulo 5, versículo 25, Paulo escreveu: vós maridos, amai vossas mulheres, como também
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Meus irmãos, o mundo, o diabo e os demônios podem te odiar, porque eles vivem numa constante situação de oposição a Deus e aos seus valores divinos, mas Cristo te ama, e uma das maiores provas desse amor foi o fato de Ele ter morrido na cruz pelos meus e pelos teus pecados. A igreja de Cristo é amada pelo seu Senhor. A igreja de Filadélfia percebeu isso, experimentou isso, e eu gostaria que você também percebesse isso nessa noite. Que apesar de todas as adversidades que podemos experimentar nesse mundo este decaído, mundo este hostil ao Evangelho e às coisas de Deus, apesar de todos nos odiarem e nos detestarem, saibamos que existe um Cristo que amou a sua igreja. Mesmo aquela igreja pequena lá de Filadélfia, mesmo igrejas pequenas como esta, que exatamente agora ouve essa mensagem, saibamos que servimos a um Cristo que por nós viveu, por nós morreu, por nós ressurgiu dos mortos, está sentado à direita do Pai, e esse Cristo me ama e te ama. Ele nos ama. Em quarto lugar, quarta e penúltima lição: os crentes passarão pela grande tribulação, quer parcialmente, quer totalmente, mas não estarão sozinhos durante a sua ocorrência. O versículo 10, que lemos, gostaria de repeti-lo: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Olha só, há um elemento ali condicional. Por que vocês guardaram a palavra da minha perseverança? Porque vocês ficaram firmes no momento difícil, ficaram firmes na fé em mim. Também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar, isto é, para provar, para testar os que habitam sobre a terra. Em João 16:33, parte B, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E em Romanos 5:3, Paulo escreveu, referindo-se aos cristãos, ele disse: nós cristãos nos gloriamos nas tribulações. Como igreja de Cristo, nós podemos experimentar muitas tribulações, e até mesmo a maior de todas as tribulações terrenas, isto é, a grande tribulação, que se dará em algum momento no futuro. Mas quando isso ocorrer, se estivermos vivos, nós poderemos contar com a presença daquele que prometeu aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ira divina cairá sobre os ímpios, mas Deus ele permitirá que soframos tribulações, como tem ocorrido ao longo de toda a história da igreja. Se duvida, olhe para o Oriente Médio, olhe para a Síria, olhe para o Iraque, olhe para a Arábia Saudita, olhe para aquilo que os muçulmanos, especialmente na figura do Estado Islâmico, têm feito aos cristãos. Os cristãos sempre têm sofrido, desde o seu surgimento na terra, inúmeras perseguições e tribulações, de modo que a grande tribulação será apenas uma tribulação mais intensa, será maior em intensidade, mas dará continuidade a um conjunto de tribulações já sofridas ao longo da história. Quinta lição, e a última, e com ela eu quero encerrar. Jesus promete estabilidade e segurança eternas a uma igreja que experimenta constantes instabilidades neste mundo. A uma igreja como aquela de Filadélfia, que vivia literalmente numa topografia e numa geografia instáveis, Jesus promete total estabilidade, total segurança. Versículo 12, parte A. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Nunca sairá. Olha que coisa maravilhosa. Essa promessa de estabilidade e de segurança eternas, meus irmãos, assegurada por Jesus aos crentes filadelfianos, que moravam numa região bem sujeita e suscetível a abalos sísmicos, ela me faz lembrar daquilo que lemos no Salmo 46, versículos 1 a 3, versículos estes com os quais eu quero encerrar aqui a minha fala. No Salmo 46, versículos 1 a 3, nós lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, isso é terremoto, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, nós não temeremos. E ele vai dizer o porquê nesse salmo, porque Deus está presente conosco nesses momentos difíceis. Quem tem Cristo como seu Senhor e Salvador, sobrevive aos terremotos dessa vida, e por fim, ele se torna coluna no templo de Deus durante toda a eternidade. A igreja de Filadélfia experimentou um pouco disso, e a minha oração é que, apesar de todas as instabilidades desta vida, apesar de todas as adversidades, que eu e você possamos experimentar, e frequentemente experimentamos, que saibamos confiar num Deus que tem zelado e cuidado da sua igreja. Servimos a um Cristo que ama a sua igreja e se entregou por ela. Ele me ama, Ele te ama, e Ele está aqui hoje presente para abençoar e para transformar a nossa vida. O meu desejo, portanto, só pode ser o de que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, hoje e sempre. Amém? Em nome de Jesus.